Ok, então, aula do dia 12 de janeiro, curso de Eletromecânica integrado segundo ano. Ok, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre taxas reais e taxas aparentes. Até agora, a gente tem feito os cálculos, né, de como se calcula a taxa. Já falamos sobre juros compostos aí nas aulas anteriores, sempre mostrava como é que calcula a taxa. Mas a primeira coisa que, quando eu mostrei naquele gráfico, olha, se você colocar tanto por mês, daqui a tantos anos, quando você for aposentar, você consegue ter mais de 1 milhão. Então, sempre tem alguém que questiona e diz o seguinte: mas 1 milhão agora, né, eu fazendo o cálculo agora, 1 milhão de agora não é a mesma coisa que 1 milhão daqui 30 anos, né? 1 milhão agora não é igual a 1 milhão daqui 30 anos. E realmente isso é verdade, tá? O fato é que quando a gente considera esses cálculos, a gente sempre leva em consideração que esses cálculos estão acima do que nós chamamos de inflação, ok? No finalzinho da aula, eu vou explicar para vocês o que é a inflação e como ela é calculada, mas a gente tem que levar em consideração a inflação, porque a inflação é como se fosse, vamos dizer assim, a gente tem um carro de boi e a gente está puxando o carro para frente, mas alguma coisa está puxando o carro para trás. É a mesma coisa que eu tiver, por exemplo, com um carro subindo uma ladeira. Se eu tiver com um carro subindo uma ladeira, enquanto eu estou acelerando para ele subir, a força da gravidade está puxando ele para baixo. Então a tendência é ele descer. Então eu tenho que fazer mais força para poder fazer com que o carro vença, né, a subida. Então é assim que funciona a inflação. Enquanto os nossos investimentos, a gente quer valores, porcentagens, para poder estar puxando o nosso investimento para cima, né? Nós, os bancos, eu digo nós, assim, para os investidores, né? Os bancos também, enquanto eles estão querendo que o dinheiro cresça, ok? Tem o que nós chamamos de inflação, que é aquilo que puxa o dinheiro para trás, é aquilo que desvaloriza. Então, enquanto nós estamos querendo que o nosso dinheiro valorize, que o nosso dinheiro cresça, a inflação está puxando o nosso dinheiro para trás. Então, o que nós chamamos? Então, por isso que eu coloquei esse título aqui, taxas reais e taxas aparentes. Porque a taxa aparente é aquela que a gente faz o cálculo e chega num valor. Só que a gente não leva em consideração, né? Nós não levamos em consideração a inflação, ok? Mas quando nós fazemos esse cálculo, nós estamos supondo que a inflação, que é tudo acima da inflação, tá? Para poder ter sentido. Porque senão, se eu não levar em consideração a inflação, e nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco, às vezes tem certos rendimentos que não rendem nada. Esse ano foi um ano muito ruim para os investidores, tá? Quem assiste jornal e quem acompanha o jornal, deixa eu colocar o quadro aqui para fazer alguns apontamentos. Quem acompanha o jornal deve ter visto que saiu ontem, inclusive esse material meu não está atualizado, porque eu escrevi esse material na segunda-feira, olha só, eu escrevi esse material na segunda-feira e saiu ontem, né, o IPCA de 2021, que nós vamos explicar, que eu vou explicar separadamente daqui a pouco, o que vem a ser o IPCA. Então, o IPCA, né, que é o que mede a nossa inflação, o IPCA de 2021 saiu ontem e foi de 10,06%. Tá? Se vocês verem aí no material que eu mandei para vocês, lá no finalzinho, daqui a pouco nós vamos chegar lá, mas eu só vou mostrar aqui, ó, a tabelinha. Ó, nessa tabela aqui, ó, tá vendo que aqui
colocar aqui um quadro. Olha aqui, ó, eu só tinha colocado o IPCA de novembro, até novembro. O IPCA até novembro tinha sido de 9,51. E ontem saiu o IPCA de dezembro, do ano todo. Porque esse valor aqui eu tinha até anteontem, que era o valor, porque sempre o IPCA ele sai no dia 10 do mês seguinte. Então, o IPCA de dezembro, ele saiu ontem, anteontem, saiu ontem, décimo primeiro dia ali, não é muito pontual não, mas geralmente eles falam que até o dia 10 sai, mas é nos primeiros dias do mês. Então, o IPCA de dezembro, que eu não me recordo agora quanto que deu, mas acho que está na casa dos 5, alguma coisa, aí eu não tinha ainda esse valor, então por isso que esse material que eu fiz segunda-feira, eu coloquei só o IPCA até novembro, que foi o IPCA, o valor que tinha saído até dia 10 do mês de dezembro, tá? Então, o IPCA de 2021 ficou em 10,06%. O que que significa? Isso significa que o juro, que o nosso dinheiro desvalorizou 10% durante esse ano, tá? Então quer dizer que, por exemplo, se em janeiro, né, vamos colocar aqui em janeiro, você tinha 100 reais, tá? Você tinha 100 reais, os seus 100 reais que você tinha em janeiro do ano passado, deixa eu colocar aqui janeiro de 2021, os 100 reais que você tinha em janeiro de 2021, agora em janeiro de 2022, ele não vale 100 reais mais. Ele vale algo em torno de 90 reais. Eu não vou fazer o cálculo, poderia fazer o cálculo aqui, mas não é. Dá alguns centavos aí a menos, tá? Dá alguns centavos menos do que 90 reais. Então quer dizer que os 100 reais que você tinha em janeiro do ano passado, ele não vale 100 reais mais hoje. Ele vale só 90. O que que significa? Que o que você podia comprar com 100 reais em janeiro do ano passado, você já não compra com os mesmos 100 reais no janeiro desse ano, tá? Isso é o que nós chamamos de inflação. Beleza? Então, como que a gente faz para calcular, então, o valor, a taxa real? Né? Como eu disse, tem a taxa aparente e tem a taxa real. Eu coloquei um exemplo aqui, deixa eu copiar essa imagem aqui para mostrar para vocês, está aí no material. Olha só, eu coloquei esse exemplo aqui, ó, do que acontece. Vamos supor que uma pessoa ela ganhava um salário de R$ 2.000, tá? A pessoa ganhava um salário de R$ 2.000. E durante esse ano, vamos fazer de conta que isso aqui é agora mesmo, em 2021, tá? Ela ganhava R$ 2.000 o ano passado, o ano retrasado. E durante o ano passado, no final do ano, ela teve um aumento de 20%. Veja que aqui, ó, está escrito o valor do aumento. Deixa eu pegar uma cor mais escura. Ó, aqui teve um aumento de 20%. Então, nós já sabemos calcular a porcentagem. Tá? Então, se ela ganhava R$ 2.000, então basta pegar R$ 2.000 e multiplicar por 1,20. Ok? Isso a gente já sabe fazer. Se eu pegar R$ 2.000, que é o capital, e multiplicar por 1 mais 0,20, que é 1,20, a gente vai achar 2.400. Ok? Então, ela teve um aumento de 20%, então quer dizer que o salário dela passou a ter 2.400. Essa mesma pessoa, ela comprava, fazia uma compra de uma cesta básica, por exemplo, né? A compra dela, ela ia no supermercado e ela tinha um consumo de R$ 500. Está anotado aqui, ó, o consumo dela era de R$ 500. E quando que era de R$ 500? Quando ela ganhava o salário de 2.000. Então, quando ela ganhava o salário de 2.000, ela ia no mercado e gastava R$ 500 no supermercado. Só que esse ano
ela foi no supermercado novamente fazer a compra, né? Depois que ela teve esse aumento de 20%, ela foi no supermercado fazer a compra e ela comprou as mesmas coisas. Ela comprou as mesmas coisas. Só que dessa vez ela não gastou R$ 500, ela gastou 550. Tá? Então, perceba que o mesmo valor que ela tinha, os R$ 500 que ela tinha no passado, ela não conseguiu comprar as mesmas coisas. Ela gastou dessa vez 550, ou seja, isso é o que nós chamamos de inflação. É quando o dinheiro desvaloriza e o que você comprava no passado, você não dá conta de comprar no presente. Então ela teve aqui, ó, a inflação nesse período, em um ano, foi de 10%. Tá certo? Então, o que nós chamamos de taxa aparente? Taxa aparente é aquilo que parece que você teve, tá? Então, a taxa aparente, que nós vamos usar aqui, vamos, taxa, taxa a gente sempre usa a letra I, né? Então, a gente vai usar, colocar um Azinho aqui embaixo, para indicar que essa é a taxa aparente. Então, a taxa aparente, ou seja, o que aparentemente a pessoa ganhou, foi de 20%. Ok? Só que nós tivemos a taxa da inflação, que foi de 10%. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é calcular o que nós chamamos de taxa real. Taxa real, ou seja, o que realmente a pessoa recebeu de aumento. Tá? O que realmente a pessoa recebeu de aumento. É claro que alguém aí na sala já deve estar morrendo de vontade de fazer 20 menos 10 e falar que é 10%. Né? Alguém está morrendo de vontade de fazer isso. Mas é claro que isso está errado. Você não faz cálculo desse jeito. Você não tem que simplesmente subtrair a taxa aparente da taxa da inflação. É o que nós vamos ver como é que nós calculamos isso. Tá? Lembrando que todas as vezes que a gente trabalhou com taxa, eu sempre fazia essa pergunta: o que é que nós temos que fazer? Somar ou multiplicar? E às vezes você fala, não, somar. Não, quando a gente está trabalhando com porcentagem, ou a gente usa multiplicação, ou a gente usa divisão. A gente nunca usa a soma ou a subtração quando a gente fala de taxa, tá? De taxa, só de taxa. Beleza? Então, se nós fizermos uma conta rápida aqui, né, a gente vai ver que o aumento real, ó, eu coloquei aqui já como observação, que eu vou mostrar daqui a pouco como é que se calcula. Olha aqui, o aumento real foi de 9,09%. Olha aqui embaixo, ó. Tá? 9,09%. Ou seja, viu que não dá 10? Não dá 10. Então, a taxa real, ela foi de 9,09%. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Como que a gente calcula essa taxa? Deixa eu escrever aqui a cor mais clara. 9,09%. Esse foi realmente o aumento que ele teve. Então, isso aqui vale para tudo, pessoal. Isso aqui vale para tudo. Se você perceber lá que os seus investimentos, né? Se você perceber que os seus investimentos teve lá, sei lá, 12% de aumento, né? Que foi o que mais ou menos aconteceu comigo no ano de 2021, os investimentos aí tiveram na casa dos 12%. Então quer dizer que eu tenho que levar em consideração que a inflação, ela comeu 10% dessa valorização. Porque o dinheiro que eu tinha há um ano atrás, ele valorizou 12%. Só que, por outro lado, a inflação segurou 10%. Então, quer dizer que, na realidade, ele variou ali alguma coisa perto dos 2%. Eu não posso falar que foi 2% exato, porque eu não posso fazer essa subtração, tá? Então, é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Beleza, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? Beleza, professor. Então, nós chamamos de taxa real
e a taxa real, quando a gente pega a taxa aparente e a gente desconta a inflação, tá? É isso que se trata. Deixa eu ver se é possível. A gente tinha visto que quando a gente quer, vamos só voltar aqui, deixa eu limpar essa tela, pegar uma tela limpa. A gente tinha visto que quando eu quero aumentar, a gente tinha visto nas aulas passadas que quando eu tenho uma taxa, para calcular a taxa acumulada, lembra como é que era que calculava a taxa acumulada? Para calcular a taxa acumulada, eu pegava uma taxa I1, né? I1, pegava uma taxa I2 e assim sucessivamente. Não vou colocar tudo aqui não. E depois, só com dois, só para vocês verem, vou pegar duas taxas só. Depois eu subtraía um. Isso aqui nós vimos, acho que foi na segunda aula nossa, lá atrás, antes de juros compostos. Nós vimos essa relação aqui. Para eu calcular a taxa, o que era a taxa acumulada? Uma loja deu um desconto de 2% e depois ela deu um desconto de mais 3%. Aí eu perguntei para vocês, pessoal, como que eu vou calcular isso daqui? Aí alguém chegou a dizer que era só somar, que era pegar os 3% mais os 2%. Eu falei, não, não é soma, é multiplicação. Foi quando a gente viu isso daqui. Então, utilizando o mesmo raciocínio, se eu estou pegando uma coisa e estou indo para benefício, tipo, eu estou aumentando, é o juro sobre juro, é taxa sobre taxa, aí eu uso a multiplicação. Agora, como eu estou fazendo uma coisa descontada, ou seja, não é o juro composto a favor, é o juro composto contra. Então, nesse caso, eu utilizo a operação inversa. Se eu utilizava a multiplicação, quando está indo ao meu favor, agora eu utilizo a divisão, porque está indo contra. Então, é simples assim, ó. Eu pego esse menos 1, se eu passar para o lado de lá, ele vai ficar assim, ó. Taxa acumulada mais 1 é igual a 1 mais, eu vou colocar aqui a taxa 1, só que agora, como eu disse, como está puxando para trás, eu não utilizo a multiplicação, eu utilizo a divisão. Então, ao invés de multiplicar, eu vou dividir. Então, aqui seria a taxa 2. Ok? Pronto. Essa é a relação. Agora eu só vou colocar os nomes corretos, né? Eu vou colocar os nomes corretos, as relações que nós demos. Então, a taxa acumulada aqui nossa, no caso, vai ser a taxa real, que é aquela que realmente aconteceu, mais 1 igual a divisão do outro lado. A taxa de cima vai ser a taxa aparente, ou seja, aquela que parece que a gente teve, não vou nem colocar entre parênteses, não tem necessidade. Parece que a gente teve, tá? Então vou colocar aqui um Azinho aqui, ó, taxa aparente, dividido pela inflação, porque é a inflação que come o dinheiro, é a inflação que leva o nosso rendimento para trás. Então aqui vai ficar, vou colocar 2 izinho aqui, a taxa da inflação. Então pronto, pessoal, essa é a relação que nós vamos, mais uma relação que nós aprendemos. Então quer dizer que para eu calcular a taxa real, basta eu pegar a taxa aparente somado de 1 e dividido pela inflação somado de 1. Simples assim. Vamos pegar o exemplo que a gente tinha agora há pouco. Nós vimos que o cara tinha tido um aumento lá, o funcionário, né, tinha tido um aumento, então foi aparente de 20%. Ok? E a inflação no período foi de 10%. Aí pergunta qual que é a taxa real, ou seja, qual foi realmente a taxa de aumento que ele obteve? Então é só usar a relação. Ó. Então, taxa real mais 1 é igual taxa aparente mais 1, então seria 1 mais 0,2 dividido por 1 mais 0,1. Perceba, não é subtração, não é fazer 20 menos 10, não é fazer 0,2 menos 0,1, é dividir as taxas somadas de 1.
Então, aqui dá 1,2, aqui dá 1,1. Façam essa conta aí. Fica um, não fica, professor? É 1,2 dividido por 1,1. Se fosse 1, Deu seria 1,09. isso, 1,09. 1,09. E agora, subtrai o 1 dos dois lados, né? Porque eu tenho mais um aqui, ó. Subtrai um dos dois lados. Então, a taxa real foi de 0,09. Isso daí em porcentagem, aproximadamente, tá? Isso em porcentagem vai dar 9%. Se eu colocasse mais casas decimais, poderia colocar, deixa eu colocar mais casas decimais, porque tem um 0,9 aqui na frente também. Vou colocar mais casas decimais, então vai ficar 0,9 aqui de novo, ó, porque é uma dízima. Se vocês olharem na calculadora, aí deu uma dízima. Então, na realidade, eu vou colocar mais duas casas aqui, então na realidade é 9,09. Vamos procurar sempre usar 4 casas decimais aqui, porque depois a gente tem que dividir, tem que multiplicar isso por 100, e aí a vírgula caminha duas casas. Aí a gente fica com duas no final aqui. Isso aqui é em porcentagem. Beleza? Então foi isso que aconteceu com o caso do pagamento ali. O cara teve um aumento de 20%, só que a inflação comeu 10% do aumento dele, então, na verdade, ele teve 9,09% de aumento. Beleza? Vou pegar um outro exemplo agora, um exemplo de um investimento aqui. Então, é claro que quando se faz os cálculos, né? Eu lembro que eu disse para vocês que era bem factível quando você faz os cálculos e leva em consideração que você leva em consideração que os seus rendimentos rendem, que os seus investimentos rendem na casa do 0,6% ao mês. 0,6% ao mês. É claro que esses cálculos a gente leva em consideração que esse valor acima da inflação, tá? Nós vamos ver daqui a pouco que a inflação nos últimos anos não tem sido alta, não tem sido tão alta igual a desse ano. Claro que isso aí é resultado do Covid, resultado de muita coisa que anda acontecendo aí. Deixa eu pegar aqui então um novo quadro aqui. Vamos fazer mais esse exemplo aqui. Ó, após 15 meses, o investidor teve 21% de rendimento. Sabendo que nesse período a inflação foi de 9%, qual foi a taxa real do investimento? Tá? Então é justamente o que nós estamos falando. Você tem um investimento lá que você vai ver depois de 15 meses que ele rendeu 21%. Só que a inflação nesse período foi de 9%. Então, qual que foi a taxa de investimento? Então, pronto, é só colocar aqui. Vamos tirar aqui do problema. A taxa aparente, ou seja, aquilo que o investidor teve, foi de 21%. Mas a inflação no período foi de 9%. Então, qual foi a taxa real que ele realmente teve? Então, só jogar na relação, né? A taxa real somado de 1 é igual à taxa a 1 mais a taxa. Aqui eu posso inverter, tá, pessoal? Aqui eu coloquei 1 desse lado, lá tá 1 do outro lado, mas tanto faz, tá? A ordem desse caso aqui da soma não atrapalha. Então aqui eu posso colocar 1 mais a taxa aparente e aqui 1 mais a inflação, taxa da inflação. Substituindo os dados, então, a taxa real é o que eu quero descobrir. A taxa aparente
ele fala que foi de 21%, então dividindo isso por 100 vai dar, já vou fazer a soma, vai dar 1,21. E embaixo tem 1 mais a taxa de inflação, que é 9%. 9 dividido por 100 dá 0,09, somado de 1, então aqui dá 1,09. Façam essa divisão aí. Alguém fez? Deve ter encontrado isso aqui. 1,1100. 1,1100. Já peguei 4 casas decimais. Então, agora, expressão algébrica, subtrai um dos dois lados. Então, a taxa real vai ser de 0,1100. Isso daqui, em porcentagem, dá o quê? 11%. Beleza? Então, perceba que não é só fazer 21 menos 9, tá? 21 menos 9 não dá 11%. 21 menos 9 vai dar 20 menos 8, vai dar 12. Tá vendo que dá 1% de diferença. Então, não é simplesmente subtrair a porcentagem. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. É só lembrar dessa relaçãozinha aí, tá? Então, portanto, a taxa real do investimento vai ser de 11%, tá? Então, o que eu tinha que passar do conteúdo para vocês, isso daí, hoje era isso daí. Agora nós vamos entrar aqui, eu criei, a partir da aula agora, eu criei aqui o momento do investidor, né? Onde eu vou, toda aula eu vou tentar passar alguma coisa sobre investimento, tirar algumas dúvidas aí sobre alguns termos, alguma coisa que aparece aí para vocês saberem o que significa. Então, hoje nós vamos falar sobre o IPCA, tá? Então, o IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então, o IPCA é um índice que mede a variação de preços do mercado para o consumidor final, tá? Ele é estabelecido pelo IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse valor ele sai mensalmente, como eu disse, geralmente ele é fornecido até o dia 10 do mês seguinte, né, 10, 11, 12 ali, às vezes sai dia 9, às vezes sai dia 12, esse mês saiu dia 11, tá? E ele representa o índice oficial de inflação do Brasil, tá? Então, ele é um termômetro para poder avaliar o quanto de perda que se tem na compra. É igual aquele exemplo, R$100, com R$100 você comprava uma certa quantidade de coisas no mercado há um ano atrás. Hoje, se você for no mercado e você for comprar as mesmas coisas das mesmas marcas no mesmo mercado, tá? Você não vai conseguir comprar com R$100 mais. Você vai conseguir comprar menos. Você vai conseguir comprar menos coisa. Então, o IPCA ele é calculado desde 1979, tá? E ele, então, calcula a variação de preços no comércio. Ele é utilizado, então, pelo Banco Central, que é o que rege a economia do Brasil, para poder monitorar a inflação, ou seja, dizer se a inflação está subindo ou se está descendo. Então, quando os preços dos produtos sobem, então o IPCA ele também sobe. Então, resumidamente, o IPCA é um índice determinado pelo IBGE que determina a variação dos preços no comércio. Mas como que o IPCA é calculado? Então, o IPCA é calculado todos os meses, tá? Mês a mês, através de uma pesquisa de preços que o IBGE faz. Então, o IBGE ele procura no comércio, estabelecimentos comerciais, né, prestadores de serviço, concessionários de serviço público, ele pega tudo e coleta os valores dos produtos, tá? Em geral, isso acontece no primeiro dia de cada mês e termina no último,
Tá? Então, no primeiro dia de cada mês, ele vai lá e faz uma pesquisa de valores de produtos. E depois ele vai no último dia do mês e pesquisa novamente os mesmos produtos que ele pesquisou no dia primeiro. Tá? Então, esses 10 dias que demora para a gente ter o valor são os dias que o IPCA leva para poder organizar esses dados para poder estar fornecendo para a gente. Tá? Então, o IPCA ele considera 465 itens, tá? Que são colocados dentro dessas categorias aí que está mostrando nesse desenho. Então veja, ele pega o IBGE pega produtos de alimentação e bebidas, tá? Pega transporte público ou de Uber, moradia, tá? Preço de aluguel, saúde e cuidados pessoais, convênio médico, remédios, pessoas, vestuário, tá? Comunicação, telefone celular, né? E artigos para casa e educação, preço de mensalidade de escola para criança, de faculdade e tudo mais. Então, esse gráfico de pizza que está aí do lado está mostrando a porcentagem referente a cada item desse. Tipo assim, é o peso, né? É o peso de cada item desse dentro do cálculo. Então, por exemplo, alimentação e bebida, ó, pega 23,12%. Então, quer dizer que de todos os produtos que eles vão pesquisar, 23,12% desses produtos são dentro de alimentação e bebida. Tá? E depois vem aí, ó, transporte, 28, deixa eu aumentar um pouquinho esse gráfico aqui para poder ver melhor, que está muito pequeno. Vou aumentar aqui. Aí, ó, 20,54% é de transporte, tá? Moradia, 14,62%. Saúde, 11,09%. Pessoas, 9,94%. Vestuário, 6,67%. Comunicação, 4,96%. Artigo para casa, 4,69%. E educação, por último aqui, 4,37%. Tá? Então, esse é o peso de cada item que o IBGE pesquisa, tá? Todo dia 1º de cada mês e todo dia 31 de cada mês. Tá? De acordo com a variação dos preços desses produtos, desses 465 itens, tá? Eles tiram um valor em porcentagem de aumento. Esse valor é o que nós chamamos de inflação. Tá? É o valor que aumentou o preço dos produtos. Então, se os produtos aumentaram esse valor, então quer dizer que o nosso poder de compra diminuiu. Tá? Quando a inflação aumenta, nós dizemos que o poder de compra ele diminui. Tá? Então, aqui ó, eu coloquei uma tabelinha onde eu peguei os valores de todos os IPCAs desde 1995, tá? Por que eu não peguei valores antes de 1995? É claro que o IPCA, como nós dissemos, ele vem desde 1976, inclusive foi 2 anos, deixa eu ver se foi 76 ou 79 que nós falamos aqui atrás, 79. Ele é medido desde 1979, só que nós tivemos mudanças de moeda, né, nos anos 80 ali, tá? Era cruzeiro, depois passou para cruzeiro novo, cruzado, depois passou para cruzado novo. Eu acompanhei todas essas mudanças de moeda, tá? Então, a inflação naquela época era absurdamente alta, tá? Era tão alta que a gente percebia, por exemplo, que eu chegava no mercado hoje para poder comprar um pacote de arroz, por exemplo, e o pacote de arroz, sei lá, estava lá 200 cruzeiros, né? Vamos voltar a 200 cruzeiros.
eu comprava hoje 200 cruzeiro. Quando eu ia comprar no outro dia, já estava 220 cruzeiro, tá? De um dia para o outro. Tá? Hoje vocês não conseguem perceber porque a taxa mensal ela é só de 10%, então 10% não dá para perceber isso. Mas as taxas antes do Plano Real, né, que foi em 1995, por isso que eu começo a colocar a partir de 1995, antes do Plano Real, as taxas, a inflação chegava a dar 300 a 340% ao mês. Tá? O que significa isso? Significa que se eu comprasse uma latinha de refrigerante, por exemplo, por um cruzeiro, né, vamos supor que hoje fosse R$ 1, se eu comprasse ela por R$ 1 hoje, quando chegasse no outro mês, um mês depois, essa mesma latinha ela já estaria custando na casa dos R$ 3 ou R$ 4, tá certo? Então, essa era a inflação que a gente viveu ali nos anos 80. Agora, em 1994 teve o Plano Real, aí depois a partir de 95, então por isso que eu coloco ali a partir de 95, foi quando nós tivemos essa última moeda que foi o real, e de lá para cá nós não mudamos de moeda mais. Então, daí por isso que eu achei melhor colocar a partir de 1995, até porque as inflações anteriormente não dá nem para se levar em consideração, tá? Porque eram muito altas. Então, perceba que os índices do IPCA, desde 1995, ó, até, vamos colocar aqui, eu poderia até já escrever aqui, porque eu já sei, né, o valor que deu, posso escrever aqui. Então, aqui nós temos 2021, espera aí, eu acho que eu estou... Deixa eu selecionar a caneta aqui, não sei se eu vou conseguir escrever aqui. Muito ruim para escrever isso aqui. Então, 2021 nós já temos a taxa de 10,06%. Tá? Então, perceba que... com exceção de 1995, que foi quando o Plano Real começou, tá? Foi a taxa mais alta. Claro, nós estávamos em transição, né? Nessa época. Estávamos em transição de moeda. Então ainda estava tudo muito inseguro. Mas ali foi a maior inflação que nós tivemos nos últimos 26 anos. Foi de 22,41. E depois nós temos taxas. Ó. Olha, em 98, como nós tivemos uma taxa bem pequenininha, 1,65. Isso daqui para o investidor, né, é um show de bola. Né, porque 1,65 é pouca inflação para quem investe. Uma vez que os investimentos aí, eles tem que girar na casa dos 16% para poder sobrepor. Hoje, né, esse ano teria que dar em torno de 16%. Para poder sobrepor a inflação. Mas daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico ali embaixo para vocês verem a média. Veja, em 2002 nós tivemos uma alta de 12,53, embora os críticos, né, principalmente os críticos aí do governo e tudo mais, diz que a nossa inflação esse ano superou e não sei o que, está muito alta por causa da questão da Covid e tal. Mas vocês veem que esse 10,06 ele é ainda menor do que a inflação em 2002, que foi de 12,53, e também é maior do que a de 2015, que nós chegamos em 10,67. Tá? Veja, 2015 não está longe, 2015 tem só 7 anos. Então, há 7 anos atrás, a taxa foi maior do que a taxa que nós tivemos este ano. Beleza? Agora, claro que se vocês quiserem calcular a taxa acumulada, né, vocês falam assim, então quanto que foi a taxa acumulada desde 1995? Nós já aprendemos como é que se calcula isso. Eu já coloquei até a fórmula hoje. Basta você pegar cada taxa dessa, somar, transformar em decimal, somar com 1 e depois ir multiplicando todas elas até chegar no mês de dezembro. Isso fica bem curioso, fica bem interessante vocês fazerem isso para vocês descobrirem o quanto que se aumentou a inflação desde 1995. Tá? Basta pegar cada taxa dessa,
dividir por 100 para transformar em decimal, somar com 1 e depois multiplicar todas elas até a última aqui, a de 10, menos essa de novembro, tá? Porque aqui eu substituí essa daqui de novembro, tá? Substituí ela pela de 2021. Então, perceba aqui, ó, nesse gráfico, como que é interessante ver esse gráfico, porque aqui a gente vê uma linha, tá? Uma linha bem sutil, eu vou riscar ela mais ou menos aqui, ó, que é uma linha que mostra a tendência, tá? Nos últimos 26 anos. Então, perceba que essa tendência está em torno ali de 5%, 6%. Então, quando a gente trabalha com investimento, a gente leva em consideração, o mercado leva em consideração essa linha. Por quê? Veja quantos anos que nós tivemos dentro dessa linha. Nós tivemos ali, ó, 2, né? Começando com esse aqui atrás, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós tivemos dos 26 anos, nós tivemos 10 na mesma linha, tá? E aquela linha está mostrando quanto? Está ali em torno dos 6%, tá? Está em cima dos 6%. Então, quer dizer que isso é no Brasil, tá? Então, quer dizer que quando a gente trabalha com investimento, a gente sempre tem em mente mais ou menos essa taxa. Um ano ela vai subir mais, o outro ano ela vai subir menos, que nem, por exemplo, aqui, ó, ela subiu mais. Só que aqui ela foi menos. Então, uma coisa compensa a outra. Se eu fosse calcular a média desses valores, nós já estudamos estatística, você já sabe o que é a média. Se eu fosse calcular a média desses valores, o ideal seria fazer esse cálculo para ter um valor mais preciso. Provavelmente eu vou estar em torno desses valores, não lembro o exato, não parei para fazer esse cálculo, mas seria um bom exercício aí para poder treinar. Veja, essa daqui compensa essa, ela está lá para cima, a outra está aqui para baixo, tá? Essa daqui, ó, compensa essa daqui. Então, todas elas, uma compensando a outra, você vai ver que elas vão se achegando mais ou menos naquela linha vermelha que eu coloquei aí, tá? Eu coloquei essa observação aqui, ó, que tem alguns investimentos, principalmente de renda fixa, tá? Eu peguei esse exemplo aqui do Banco Bari, isso aqui eu tirei de uma corretora de investimento, tá? Isso aqui é um CDB, é uma carta de débito bancário. O que é um CDB? É quando você empresta dinheiro para o banco que vai emprestar para outra pessoa. É nada mais, resumidamente é isso daí. Isso é um CDB. Então aqui tem um investimento, é um CDB, aonde está escrito, aonde está colocado aqui, ó, vou fazer uma marca aqui, ó, IPCA mais 4,5% ao ano. O que isso significa? Significa que se você colocar seu dinheiro ali, parece que o mínimo é R$1.000, se eu não me engano, eu não lembro, está escrito, não, são R$5.000, está escrito aqui, ó, o mínimo é R$5.000. Então, nesse investimento, se você coloca R$5.000 aí, depois de um ano, né, tem o prazo também, porque está escrito o prazo aí, se eu não me engano, deixa eu ver, no término, resgate no término, prazo, aqui ó, 3 anos, se eu não me engano, deixa eu aumentar aqui, 2 ou 3 anos. 3 anos. Então, é 3 anos, o mínimo, né? Então, você não pode tirar o dinheiro antes disso. Então, você faz um investimento para 3 anos e a cada ano vai te pagar o IPCA, que é a inflação, somado de 4,5%. Ou seja, você vai ganhar 4,5% a mais do que a inflação. Então, por exemplo, se a inflação agora tivesse dado 10,06, tá? Então você ia ganhar 14,55%. Claro que nesse caso é somado, tá vendo o sinalzinho de mais ali, ó? Nesse caso aqui é somado porque ele vai te pagar o valor da inflação mais 4,5% daquilo. Então, se a inflação deu 10, vai te pagar 14,5%. Se a inflação deu 11, vai te pagar 15,5%. Tá? Se a inflação deu 12, vai te pagar 16,5% e assim sucessivamente. Tá? Então, isso aí foi só um exemplo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguém teria alguma dúvida? Quer saber mais alguma coisa que talvez não ficou claro, que não deu para entender na aula? Sim, não, talvez. Ô, professor,